começar a gravar. Beleza? A partir de agora, ao vivo e em definitivo com vocês. Beleza, galera. A partir de agora, a nossa conversa está sendo gravada e eu vou espiar. Viu? Espirrei certo agora. Pessoal, bom dia a todos e todas. Com esses fogos agora que eu expeli aqui para vocês, né, para comemorar a nossa entrada ao vivo. Queria, antes de tudo, agradecer ao empenho de vocês, tanto a turma I2 quanto a turma Q2, na feitura dos trabalhos, tá? Eu gostei bastante do trabalho do vídeo de vocês. Eu fiquei bem feliz, assim. Posso dizer que estou muito orgulhoso de vocês. Inclusive, estou divulgando, pedi para vocês, se eu pudesse socializar e publicizar. Eu estou divulgando, pelo menos naquele meu canal do YouTube, estou divulgando para os meus amigos e a nossa jornalista do IFES, que ela pediu para dar uma olhada no material. Como está faltando um grupo que estava com problema, ela até me enviou uma edição já do vídeo para ficar dentro do tempo que eu tinha estipulado para vocês, mas ainda não consegui ver o vídeo final. Ela está carregando, ela está me mostrando, inclusive, como é que está funcionando o processo. E eu vou enviar todos os vídeos para a jornalista, que é a Beatrice, e aí depois ela vai dar uma olhada. Não sei o que ela vai fazer com os vídeos, tá? Mas eu vou encaminhar ela e talvez, se ela quiser fazer alguma compilação, porque os vídeos são todos grandes, né, para serem publicizados assim, nas redes sociais. Então, eu não sei se ela vai querer fazer alguma coisa, porém, a gente vai encaminhar, então talvez haja uma publicidade maior do vídeo de vocês. Eu gostei muito, assim, de todas as turmas, assim, lógico, cada uma fez do seu jeito, mas eu acho que o intuito do trabalho em si, final, foi bem legal. Desde de questão de conhecimentos técnicos sobre a questão da doença, o contraponto que a gente faz em relação à atividade física, à saúde, e também a relação que a gente tem com o nosso corpo nesse período, a questão de infecção do vírus, como que ela é projetada no nosso corpo, quais são os efeitos colaterais. Então, assim, vocês mostrando como é que está a rotina de vocês, o que vocês têm feito, eu acho que foi bem legal, além da questão das atividades expressivas, que é uma parte também que atravessa a educação física, um conteúdo que a gente tem que abordar nos nossos encontros, que faz parte do nosso PPC. Tá? Então, nada é feito a esmo. Inclusive, aquelas perguntas iniciais que nós fizemos, aquela suposta roda de conversa, ela tinha esse caráter de fazer a gente pensar sobre e servir como base para a criação de um roteiro. Vocês, do I2, elaboraram já até de cara, depois da aula, elaboraram... Obrigado, Guilherme, pelo saúde. Elaboraram um roteiro, né? Ficou bem legal, inclusive eu utilizei eles inclusive como sugestão para o restante das outras turmas. Então, vocês, inclusive, ajudaram na confecção da proposição da tarefa, tá? Então, vocês enriqueceram também, o vídeo do Q2 também ficou bem legal, também mandei para vocês parabéns, né? Assim como para o I2, eu gostei bastante. Meu computador está bugado aqui, toda hora aparece um negócio aqui que dá vontade de quebrar essa tela, mas não posso quebrar, senão eu não dou mais aula, né? E aí fica complicado. Como é que eu vou fazer? Hoje em dia eu só tenho essa criaturinha aqui que está balançando. Então, pessoal, falado sobre isso, eu tenho olhado aqui, ó, a gente tem hoje 33. Lembrando que nós temos duas turmas aqui que elas são grandes, então a gente está mais ou menos com metade ou menos da metade do quórum. É lógico que eu vou olhar essas crianças lindas que estão aqui, né, para a gente poder colocar ali uma presençazinha em questão de participação também, lembrando que não será a única forma de avaliar a frequência, porém, quem está aqui nos nossos encontros de maneira em tempo real, a gente vai também ter um olhar como bonificação. Tá? Isso aí vocês podem ter certeza. E é importante que vocês estejam, quando nós fizermos os encontros, para que a gente
consiga ter um diálogo e vocês trazerem as demandas de vocês, as dúvidas e por aí vai. Com relação a nosso conteúdo que a gente vai começar a tratar a partir de agora. Nosso conteúdo ele dá conta da questão das manifestações culturais corporais das diferentes regiões do país, né? Das diferentes regiões do país. E aí, a gente vai trabalhar com as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, que é do Sul, já é de vocês, onde a gente chegou a conversar um pouco no semestre passado. Infelizmente, nós não conseguimos adentrar muito, mas nós vamos trabalhar essas regiões. E aí o Cauã até falou, professor, mas eram muitos vídeos. Sim, Cauã, e não dá nem metade das danças que eu procurei na região norte. Por quê? As manifestações folclóricas e culto-corporais, eu foquei na dança. Por quê? A dança que, pelo menos quando a gente pensa em relacionar a educação física com as manifestações culturais e o nosso conteúdo, que é a questão das atividades rítmicas e expressivas também, a gente busca logo e vem a menção da dança. E aí a dança, só a dança a gente vai ter diversas manifestações que estão atreladas, inclusive a festejos na região norte, na região nordeste, na região sudeste e na região centro-oeste. Então, eu fiz um apanhado de algumas danças para tentar conversar com vocês. A minha ideia inicial era dar uma aula como se fosse normal para vocês e ir apresentando os vídeos aqui, as características para vocês. Fiz os testes, não consegui. Por quê? Porque o som aparecia. Dança é uma característica forte do brasileiro, com certeza, Guilherme. E o que acontecia? A dança, na imagem, ela aparecia meio que lenta e o áudio aparecia normal. Então, se a gente está dando conta de um conteúdo que ele é audiovisual e ele precisa, muitas vezes, que a gente consiga perceber os tempos da música com os movimentos, eles estariam desconectados. E aí, eu tentei fazer isso de maneira a fazer em tempo real. Eu cheguei a fazer, fiz uns testes, não bateu. Aí eu falei, então eu vou gravar para eles. Também não rolou, ficou do mesmo jeito. Então eu falei, então eu vou passar os vídeos para que eles vejam os vídeos, para que eu não fique falando sem vocês entenderem o que eu estou falando, né? Então eu pedi para vocês olharem os vídeos para que a gente pudesse aqui caracterizar para vocês. Em alguns momentos, pessoal, eu vou ler algumas características tradicionais e vou fazer um contraponto com o vídeo que nós vimos, porque nem todos os vídeos eles estão caracterizados da maneira tradicional, original, até porque eram apresentações que o professor buscou na web, tá, para poder passar para vocês. Então, as características tradicionais, eu vou pegar aqui, vou algumas vezes ler para vocês e contextualizar durante a leitura. Eu vou falar com vocês como se nós estivéssemos passando alguns slides, só que o ideal seria vocês estarem prestando atenção nas imagens, né? Por isso eu pedi para que vocês vissem os vídeos antes e pudessem, de repente, fazer essa contraposição. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar só da região norte. Então, só na região norte eu peguei, se eu não me engano, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9. 9 vídeos aqui que a gente pegou. Uns maiores, outros menores. 9 danças. Então, galera, eu vou trazer para vocês aqui algumas danças. Vocês podem ver que muitas vezes elas têm características parecidas. A região norte, ela vai ter, inclusive, instrumentos utilizados de maneira... mesmos instrumentos utilizados em vários tipos de dança. Muitas características parecidas, desde indumentária até movimentos da própria dança, tá? Então, é legal que a gente faça essa associação. Vocês vão ver que algumas danças da região norte, elas também se encontram em outras regiões, como características também de outras regiões, como vocês vão ver na hora que eu for falar para vocês aqui. Então, acho que cabe a gente começar, tá? E nas próximas aulas, pessoal, se de repente eu conseguir, eu vou fazer o seguinte, talvez a gente vai ter, deixa eu falar para vocês, a gente tem 5
5 ou 4 encontros aqui, deixa eu dar uma olhada. 5, não, a gente tem 4 encontros, se eu não me engano, 4 encontros, para a gente fechar esse conteúdo que são as manifestações culturais ao redor do Brasil, né, nas diferentes regiões. Então, essa aula de hoje é sobre a região norte, depois nós vamos ter, não necessariamente na mesma ordem, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, tá? E aí a gente vai seguir. Talvez eu grave, igual eu vou fazer aqui para vocês, falar sobre as danças e explanar lá os vídeos, colocar os vídeos para vocês nas nossas plataformas, tipo SIGA, e vocês vão olhar os vídeos, e aí eu vou passar as tarefas. A minha ideia é passar as tarefas de 2 em 2 semanas, tá? Acumular conteúdo de 2 semanas e vocês façam as tarefas. Senão fica muita tarefa já com outras disciplinas, e aí eu também consigo fazer com que vocês respirem um pouquinho. Então, da região norte. A gente vai começar hoje com as danças da região norte. Beleza, João, já vi que você entrou aí. A primeira que vocês têm lá, então, quem não viu, se quiser, tipo, coloca aí, clica e eu vou falando. A primeira dança seria a dança do camaleão. A dança do camaleão, aí eu anotei aqui, né, no computador tem, assim, algumas anotações, e eu tenho umas anotações aqui também no meu papelzinho, para fazer relação com os vídeos de vocês. Então, a primeira delas é o camaleão. O camaleão, ele, na região norte, ele se caracteriza ali na região do Amazonas, tá? Mas ela é uma dança de pares, que geralmente ocorre tradicionalmente, tá? Geralmente ocorre tradicionalmente nos festejos de colheita. E ela tem uma alusão ao lagarto. Daí o nome camaleão. Você vai falar, tá, professor, mas camaleão e lagarto não são a mesma coisa. Não, não são. Mas muitas vezes os povos popularmente chamam o lagarto de camaleão. Então, Oi? Professor, eu reparei que a roupa deles ali, pelo menos no começo do vídeo, é tipo um amarelo dourado, mas isso seria a representação a cor do camaleão ou não? Porque existe camaleão, eles mudam de cor, então seria meio colorido. Então, eu não achei nada que desse conta, por exemplo, da coloração das roupas no estudo que eu fiz. O que eu vi é o seguinte: ela é uma dança que ela é comum no sertão da Paraíba, que já é Nordeste, mas por isso que eu falei que a gente vai ter, inclusive, umas associações com outras regiões. No Rio Grande do Norte, na zona rural, que também é região Nordeste, apesar de ser chamado de Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte faz parte da região Nordeste, e no Amazonas. Então, assim, ela é uma dança entre pares, né? Ela tem semelhança com o fandango, que é da região do sul do Brasil, né? Fandango sulista, mas ela tem bastante característica daquelas regiões do norte e do nordeste do país, tá? E aí ela se desenvolve geralmente em casais, e a coreografia, ela tem 7 passos, que esses passos, eles são geralmente caracterizados nessa dança. Aí eu vou pegar aqui, que as fileiras executam os passos laterais e de deslize, vocês vão ver que eles fazem muito passo lateral e com deslize. As vênias entre os pares, o que é vênia? A vênia é o baixar o tronco, é como se fosse uma reverência. Então, esses pares, eles fazem essas vênias, que seriam essas reverências, né? É o baixar o tronco. Aí a gente tem a palma na mão do parceiro, nós temos as trocas de lugares, inclusive entre esses pares eles se trocam, nós temos sapateados rítmicos, eu estou batendo aqui embaixo, o vizinho de baixo deve estar triste, porque eu estou aqui fazendo o sapateado aqui também. Sapateados rítmicos, os requebros, ou seja, requebrar do quadril, e os palmeados das mulheres com os homens. Então tem a palma entre os casais, e tem as palmas entre quer dizer, tem as palmas das próprias pessoas e tem as palmas entre eles, tá? E aí a gente tem também a volta depois ao passo inicial. O acompanhamento musical, ele é feito por viola, cavaquinho, rabeca e violão. Todos sabem, alguém sabe aqui o que é uma rabeca? Olha, já ouvi falar, meu querido. Já ouviu falar? A rabeca, ela geralmente, a gente tem ela aqui na região nordeste do país e na região norte, e ela se assemelha, depois vocês podem procurar no Google, a um violino. E eu vou colocar aqui para vocês o som da rabeca. É lógico que a marcação que vocês vão ouvir aí, ela dá conta
de instrumentos, acho que tem um triângulo, talvez, aqui no nosso, mas é o som que aparece como se fosse um de um violino, mas ele tem um sonzinho um pouco diferente. Eu vou colocar aqui para ver se vocês conseguem ouvir. Esse... Ótima demonstração. Conseguem ouvir aí? Conseguiram ouvir, pessoal? Mais ou menos, que é muito coisa misturada, né? Eu não consegui achar o som da rabeca sozinho, tá? Eu procurei o som da rabeca sozinho e não consegui. Mas depois, se vocês quiserem, me procurem aqui, peçam, que eu compartilho com vocês o videozinho que eu achei, tá? Não tem problema, João. Aqui, eu vi que você colocou o negócio do nome, tá? E aí, depois, se vocês quiserem, me procurem aqui, que eu compartilho com vocês de onde eu tirei, que eu peguei um videozinho no YouTube, tá? Eu só não compartilhei ali com vocês, porque eu falei assim, poxa, eu vou falar da rabeca, e rabeca, geralmente, o pessoal não sabe o que é, então eu quero passar isso para eles. Aí, assim, a indumentária, vocês podem ver ali no camaleão, ali não faz alusão à questão da cor, o Cauã, igual você me perguntou, mas a indumentária, ela vem dos tempos do Império. Então, assim, a questão tradicional ali da indumentária deles, a roupa que eles vestem, elas têm características da questão dos tempos do Império, entendeu? Então, você pode ver ali deixa eu até botar aqui, que a gente tem aquelas roupinhas ali, os vestidos, eles são todos caracterizados como se fossem da época do Império. É lógico que ali a gente já tem uma variação que dá conta dos tempos modernos, que é para ajudar na dança. Né? Podem ver que a roupa é muito mais leve do que do tempo imperial. Pessoal, alguma dúvida com relação à dança do camaleão? Achou no YouTube um velho? Acabou de achar um velho tocando solo aqui na rabeca. Mas aí quando tu bota o som, eu acho que tem outros instrumentos juntos, né? Beleza, galera. Pegaram tranquilo essa questão do camaleão? Alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma coisa a acrescentar? Eu achei uma dança bem da hora. Beleza. Dona Ana Júlia Crodelino Marques. Beleza. Então eu vou passar agora para o outro vídeo que a gente tem, que é a dança do maçarico, né? A dança do maçarico, ela é em pares, um movimento coreográfico ali, ela lembra muito o saltitar. E aí, esse saltitar, vocês sabiam que existe um pássaro chamado maçarico? Sabiam ou não? Existe um pássaro chamado maçarico. Não fazia a mínima ideia, meu querido. Então, o nome dessa dança, sai colocando fogo, o nome dessa dança não tem a ver com colocar fogo em todo mundo, Luiz. Na verdade, é o nome de um pássaro chamado maçarico. E os saltitos que existem na dança, vocês podem olhar lá no vídeo, o saltitar e o nome da dança, ele é exatamente por conta desse pássaro que eles chamam de ave pernalta da região do Amazonas, tá? Da região do Pará e do Amazonas. Essa ave ela se encontra ali perto das populações ribeirinhas. Então, nos rios dessas regiões, a gente encontra esse pássaro. E aí deram o nome desses saltitos e dessa dança de maçarico. Por quê? Porque ele também tem, vocês podem olhar na dança, um andar bem acelerado. Ele tem um andar acelerado, então vocês podem ver que em algum momento da dança tem os saltitos e os passos com marcação bem rapidinhas. E aí os participantes, eles cantam umas quadrinhas, né, que a gente fala, são os pedaços da dança ali. E as mulheres, elas que orientam, na verdade, os passos. Então é uma dança que a gente pode dizer que ela tem um caráter feminista, porque as mulheres é que orientam a dança, tá? E aí vem aqui, ó, sempre especificamente em relação às mulheres que surgem como elementos principais para orientar. Então, assim, os participantes cantam as quadrinhas e as mulheres orientam a dança. Então, é bem legal, porque essa dança ela não tem um caráter de homem levar a mulher para os passos. As mulheres orientam a dança. Então, isso é bem legal, tá? Deixa eu ver o que escreveram aqui. Eles transcenderam. Eles dançam bastante com a saia, né? Da hora.
Oi? O que foi, Calma? Eu não entendi. Fala de novo, Calma, por favor, que eu não entendi. Eles dançam bastante movimento da saia. Sim, tem bastante. Isso eu vou falar com vocês. A maior parte dessas danças, elas têm uma característica bem grande de questão de movimentação das saias. Assim, as da região norte tem muito movimento de saia. Quando tem as mulheres com as saias, elas, que geralmente nessas danças, tradicionalmente, as mulheres é que estão de saia. Porém, galera, a gente já evoluiu, né? Então, qualquer um que quiser utilizar o que for, pode se caracterizar para as danças. Mas, tradicionalmente, as danças, elas têm muito movimento com os sais, geralmente, e essa indumentária, onde a gente utiliza sais, geralmente são as mulheres nessas danças da região norte, tá? Alguma dúvida com relação ao maçarico, galera? Já colocaram na cabeça que maçarico não é botar fogo nos outros? Esse maçarico que nós estamos falando é o pássaro, e que, eu não sei se vocês viram, mas há uma diferença em como eu escrevi maçarico e como ele está escrito na hora que vocês abrem o vídeo. A escrita correta é com cedilha, tá? Lá eles escreveram errado, mas o que importa ali para a gente é... Brasileiro sendo brasileiro. Mas é porque muitas vezes, calma, não tiveram o contato com a questão da escola tradicional, igual a gente tem. Então, assim, eu acho que o importante é a gente valorizar a questão da cultura que eles criaram, porque muitas vezes tem pessoas que, na verdade, nunca tiveram acesso à educação letrada, entendeu? Então, às vezes, escrevem errado. E acho que o importante, nesse caso, é fazer a comunicação. E importante que a gente também não deixe de ter a nossa formação intelectual, de maneira que a gente aprenda a escrever o português com a ortografia correta, igual a gente aprende, porque existem cenários que ele vai ser necessário. Então, eu acho que a gente tem que aprender, mas a gente também não pode, tipo, só pela questão da escrita ou, de repente, da fala e da conjugação correta dos verbos, deixar para trás o conhecimento que esse povo tem, né? Porque muitas vezes eles ensinam... a pessoa tem um título de doutor, mas quem ensina é aquele lá que não terminou o 4º ano do ensino fundamental, que passa alguns valores para a gente. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa contraposição, entendeu? E aí, assim, eu quero falar para vocês a escrita correta, porém, em nenhum momento desfaz o valor que tem a questão cultural produzida por eles. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida aqui, pessoal, com relação ao maçarico? Todo mundo maçaricando já? Posso passar para outra dança? Sim, eu tinha falado um negócio brincando, só desceu o sarrafo nas minhas costas aqui. Eu não desci sarrafo, pelo amor de Deus, não desci sarrafo. É só porque, assim, o Cauã, não é você, eu sei que tu fez uma brincadeira, entendeu? Porque eu te conheço. Eu sei que você fez uma brincadeira, mas tem gente que às vezes... E aí, o que acontece? Eu não estou falando da turma aqui ou das turmas, mas fora, a gente vê muitas vezes que, às vezes, uma pessoa ela não concorda com a ideia de outra, e aí aquela outra pessoa, num calor de uma discussão, fala alguma coisa errada no português, que seria o correto, e aí a pessoa tenta desqualificar aquela outra, justamente porque ela não teve aquele conhecimento da nossa cultura erudita, que seria a cultura que a gente aprende geralmente na escola, e os saberes populares acabam sendo deixados de lado. O saber popular não deve ser deixado de lado, assim como a cultura erudita. Então, acho que assim, a gente tem que ter o equilíbrio. E não foi por você. Você, eu sei que fez uma brincadeira e que faz parte aqui, mas eu acho que é importante a gente falar, entendeu? Para que fique claro, inclusive, esse vídeo, como a gente está publicizando toda vez esses nossos vídeos, então, para que alguém que veja lá, de repente, não te interprete mal, entendeu? Não te interprete mal e que a gente consiga fazer essa contraposição. Não é para você... Vocês têm liberdade total para falar aquilo que vocês acharem que deva falar, desde que faça parte, né, da aula aqui, para que não façam virar uma bagunçona, né, meu querido? Então, continue falando, que eu quero que você continue interagindo aqui comigo. Beleza, eu vou passar para a próxima, que é a nossa desfeiteira. Todo mundo já passou ali, viu o nosso vídeo? Então, no nosso vídeo, eu anotei aqui
que eu vou falar para vocês aqui, uma outra parte, depois eu vou botar para vocês a diferença que a gente tem aqui do vídeo para o que é a desfeiteira de maneira tradicional. Ela é uma dança de pares, eles se enlaçam e circulam livremente por um determinado salão, né? A única obrigatoriedade é passar cada par de uma vez e diante de um conjunto musical, ou seja, o conjunto musical está lá e esse par vai passar cada um de uma vez na frente dessa galera que está tocando a música. E aí, repentinamente, os músicos param de tocar e aí os casais eles também ficam em forma de estátua, ou seja, eles estancam, aonde eles estiverem. O que tiver na frente da banda passa por uma prova, ou seja, o músico que é o chefe lá escolhe a dama ou o cavaleiro para declamar versos. Quem não conseguir é vaiado por todos e paga uma prenda, ficando assim que a gente chama de desfeitado. Essa prenda, ele fica desfeitado. E aí o acompanhamento musical é feito por violão, clarinete, cavaquinho, acordeão e pandeiro. A dança, ela é da região amazônica, então é aquela região amazônica, não significa só no Amazonas, tá? Região amazônica engloba Pará e toda aquela região do Acre também. Pessoal, no nosso vídeo, a gente não vê essa vaia e nem o pagar dessa prenda, entendeu? Por quê? Porque o nosso vídeo ele já traz uma característica de apresentação, tá? É uma apresentação, inclusive, ali para um vídeo que estava sendo feito, acho que era até alguma televisão local, então a gente não tem essa questão da vaia e também não tem o pagar a prenda, né? Que a gente tem lá na nossa versão tradicional da dança da desfeiteira. Tá? Alguém tem alguma fala, quer perguntar alguma coisa ou alguma dúvida sobre essa questão da desfeiteira? Vocês podem olhar também na desfeiteira lá, ó, a questão dos saiotes, que são utilizados, muito movimento de saia, né, que é utilizado, e aí a dança dos pares ali, vocês podem analisar. Alguma dúvida em relação? Podemos avançar? Eu percebi que existe bastante roupa chamativa, né? Aí, de novo, também estão com um amarelão bonito. Isso, exatamente. E aí vocês podem ver que essa dança da desfeiteira, ela ainda traz também uma indumentária baseada nos tempos reais, né? Tempos reais que eu digo, tempos de império, de realeza, que é bastante comum ali a miscigenação entre índios, negros, que foram trazidos também como escravos, e a população dos colonizadores, que chegaram ali naquela região, geralmente os portugueses, e naquela região amazônica ali, em algum momento, também bastante população de espanhóis, tá? Que povoou os outros países que tem na região, desde Colômbia, Venezuela, a Amazônia peruana, e por aí vai. Beleza? Vou passar agora para a próxima, que é o Marambiré. O Marambiré, se eu não me engano, é o vídeo mais longo que nós temos ali, que eu consegui um vídeo legal ali, que depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é uma comunidade que eles têm a tradição do Marambiré. O Marambiré, ele tem uma tradição quilombola, tá? Ele é criado dentro dentro dos quilombos, né? E ele é da região ali do Alenquer, no Pará. É uma espécie de congada. A congada ela é um tipo de dança também, um tipo de ritmo musical. E aí eu já acabei de falar que ela é originária ali do antigo quilombo, né? O que ela tem como característica? Ela representa os festejos de coroação dos reis. Mas coroação de que reis? Dos reis de Congo. Ou seja, dos reis congoleses, dos reis negros da região do Congo. Então, ela é uma encenação, é como se fosse uma dança-teatro da coroação dos reis negros de Congo. Então, ela tem ali as pessoas representadas. Aí nós temos os valsares, os tocadores, nós temos o contramestre, que usa uma roupa comum, tipo a farda. Eles usam uma farda, calça cinza e camisa amarela, coloridas e 2 penas de arara, ou seja, eles têm as penas de arara também. E aí o contramestre, que é um dos integrantes dessa dança, que ele é o auxiliar do rei, ele é o segundo homem do Marambiré, ou seja, na hierarquia deles, o contramestre é o segundo rei daquela galera ali, do movimento ali, que é executado no Marambiré, ou seja,
pessoal da realeza, o contramestre, ele é o segundo homem ali na escala hierárquica. E aí ele chama a atenção de quem está dançando errado, faz algo inconveniente. Os instrumentos musicais que são utilizados é o violão, aí a gente volta lá na rabeca de novo, o cavaquinho, o banjo, não sei se todos sabem o que é o banjo, mas o banjo ele é muito utilizado no pagode também, ele tem 4 cordas também, as notas... Oi? Os cacau, que lá dos Estados Unidos, usam bastante banjo. E o banjo, eu não sei se vocês sabem, ele tem origem indiana. Ele tem origem indiana, ele não foi criado aqui. E aí o banjo ele é redondinho, e aí ele tem... as notas elas são executadas da mesma maneira que o cavaquinho, porém o som do banjo ele é um pouco mais grave. Né? Ele é mais alto, geralmente, o som, e mais grave. E aí o pandeiro e a caixa também são utilizados no marambiré. Aí deixa eu ver a anotação que eu fiz aqui. Coloquei que ela se constitui e tal. Tá, o que eu falei para vocês já estava aqui nas minhas anotações. Então, assim, o marambiré, ele já tem uma característica que não remete aos tempos de império, mas ele remete à coroação dos reis negros de Congo, tá? E é bom caracterizar que ele é desenvolvido em populações quilombolas. Ele começou na população quilombola, lá no município de Alenquer, no Pará, tá? Não sei se vocês depois quiserem procurar ali na internet, onde fica exatamente, já procurem lá, Estado do Pará, Alenquer, e aí vocês vão ver população ribeirinha, que é a população ribeirinha que vive na beira dos rios, né? E é bem legal. Eu acho que vocês podem depois ver esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo mais longo. Eu fiquei na dúvida de passar para vocês ou não, mas eu achei que era importante até para vocês terem dimensão de como é que isso se desenvolve culturalmente. Não só a região dos movimentos, atividades expressivas ali, rítmicas, mas também como que isso é criado, como criar a criação da identidade cultural desses povos. E aí eu achei legal, porque eles falam, eles mostram qual a posição que cada um deles ocupa dentro da dança. Então eu achei bem legal passar isso para vocês. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Posso passar para a próxima? Alguém quer corroborar, quer falar sobre o que teria visto ali, os vídeos? Sim ou não? Sim ou não? Estão me ouvindo ou estão me mutando, hein? Não, eu tô aqui, mas não tem o que falar, não, senhor. Achei da hora também. Tranquilo. E o resto da galera? Por favor, interaja. Só tem eu não, senhor. Hã? Opa, pessoal! Oi, que bom! Não, é muito ruim, né, galera? Não pode dar aula assim. Eu queria estar aqui olhando para vocês, falando. E queria fazer vocês verem as danças lá e reproduzirem. Olha como é que seria bonito isso. Hoje aí já é demais, meu querido. Aí já não ia ser. Eu tinha planejado as aulas. A gente ia dividir em grupos, aí ia ser legal. Vocês iam ver. Aquela feira cultural, né, que você tinha falado. Caramba, calma. Cada um de uma vez. É aquela feira cultural que o professor tinha falado, né, que você nota com História e Artes. Exatamente. Eu ia trabalhar com vocês durante esse mês, né, inteirinho agora, de maio, e aí a gente ia, inclusive, reproduzir algumas coisas nas aulas, e aí ia culminar lá na nossa apresentação. E aí seria bem legal, porque cada grupo pegaria, de repente, um tipo de dança ali, de algumas regiões, e aí vocês iriam fazer isso. Ia ser bem legal, cara. Ia ser muito legal. Tenho certeza disso. Mas, infelizmente, veio uma pandemia aqui para atrapalhar a gente, então vamos seguir, e aí mais à frente a gente vê o que a gente consegue fazer, né? Então vamos para o próximo ritmo. Esse já é um ritmo que vocês, inclusive, vão aprender palavras novas, porque eu já tinha escutado, mas não lembrava mais o nome, o que significava essa palavra, que é o lundu. O lundu eu já tinha escutado falar, já tinha visto, né? Eu não conheço todas essas danças, quer dizer, eu não conhecia, né? Agora pelo menos um contato eu tenho. Com todas essas danças ali da região norte eu não tinha. Tive que parar para dar uma estudada nelas. O lundu, ela é uma dança de pares, né? E ela tem movimentos lascivos. Professor, o que é lascivo? Aí vem assim, lascivos e lúbricos dos homens. O que seriam movimentos lascivos e lúbricos? São movimentos que remetem à questão da sensualidade, ou seja, são movimentos expressivos e rítmicos que trazem a sexualidade à tona, ou seja, os homens eles fazem movimentos lascivos e lúbricos para
fazer um cortejo às mulheres. E aí as mulheres recuam, mas ao final da dança elas aceitam o convite e saem entre requebros sensuais, aí são as mulheres que vão fazer também movimentos sensuais, seguidas por seus companheiros. Em alguns lugares, o lundu ele acontece também como uma dança de roda, ou seja, eles criam uma roda, e aí os homens e mulheres formam um círculo, e aí a dançarina entra na roda evoluindo, fazendo alguns movimentos, alguns volteios, que também tem muito movimento com saias, esses volteios são feitos através das saias, para poder fazer o movimento ficar mais gracioso, e aí em algum momento rápido, ela suspende a saia e deixa ela cair sobre a cabeça dos homens, que aí conclui a dança. Porém, na nossa dança que nós vamos ver aí, ou vocês já teriam visto nos vídeos, a gente não vê essa questão da saia por cima da cabeça dos homens. É uma característica de várias danças dessas da região norte, mas que na maioria das apresentações aqui, a gente acaba não vendo essa questão. Então, o que eu falo para vocês? A gente apresenta para vocês a maneira tradicional, mas como não conseguia um vídeo que representasse isso, eu falo para vocês que existe, mas vocês vão poder ver os outros movimentos todos ali, e aí vocês vão ver que o lundu, ele tem características bastante de danças sensuais, de requebros, de quadris, e os homens fazendo os movimentos relacionados à sexualidade para chamar as mulheres, tá? Então, essa é uma característica do próprio lundu, que ela é bem tradicional ali na região, região amazônica, ali, na região do Pará, do Acre e do próprio Amazonas, né? Então, eu acho que essa do lundu ficou bem tranquila, é uma dança bem bonita, assim. Eu, particularmente, acho bem bonita, apesar de a gente falar, nossa, tem movimentos lascivos, lúdicos, mas dependendo da forma como é dançada, a questão da sensualidade, ela fica bem colocada, e eu acho que é uma dança bem bonita. Eu gostei bastante. Tá? Eu já tinha visto, o lundu era uma das que eu já tinha apreciado, assim, em algum momento. Tá? Alguém tem alguma dúvida com relação? Vamos seguindo ou não vamos seguindo? Então, tive que atender o portão aqui, mas vai, pode seguir. O que foi? Tem que bater aqui no portão, daí eu perdi a explicação, mas vai. Ah, tá. Então depois você olha lá e vê o que eu coloquei. É RAM mesmo. Valeu, Milena. Vou seguir RAM mesmo, seu Cauã. Dizendo que não viu o negócio lá. Fico eu igual um louco aqui nesse treco aqui, digitando para poder botar o negócio e você não lê. Vamos lá. A próxima dança, pessoal, é a dança do Siriá. Alguém já ouviu falar na dança do Siriá? É legal? Negativo. Não ouviu ou já ouviu? Eu já ouvi falar, só. Nunca ouvi, meu querido. Eu também já ouvi falar, mas eu nunca vi, professor. A dança do Siriá, tem até a dancinha ali na música, eu acho que eu peguei de vocês, é que fica ali, Siriá, Siriá, Siriá. E aí fica bem legal. Ela, eu vejo alguns elementos bem parecidos com uma das danças que nós vamos falar mais à frente, acho que até a última que eu elenquei para vocês, que aí com certeza vocês já escutaram, talvez não tenham visto, que é o carimbó, né? Mas o Siriá, eu acho que ela tem bastante coisa parecida, assim, pelo menos o ritmo musical, não a dança totalmente, a dança propriamente dita, mas eu acho que as características do ritmo musical. Aí ela é uma dança de pares, ela tem ali bastante registro na região de Cametá, que é no Pará, no estado do Pará, e ela é ritmada e por atabaques, tá? Assim, a tradição dela, originalmente, é a questão dos atabaques. Aí a gente tem, geralmente, duas fileiras de pares, né, com homens recurvados e as mulheres requebrando os quadris. Então, assim, os homens ficam curvados ali, como se estivessem fazendo uma referência, aquelas vênias lá, igual a gente falou, se eu não me engano, no camaleão. E aí a gente tem os homens recurvados e as mulheres também requebrando os quadris. E aí eles chamam essa parte da dança, que seriam as mulheres requebrando os quadris e os homens recurvados, eles chamam de namoro, tá? É como se fosse uma forma de interação entre os homens e as mulheres, e aí eles fazem representando o namoro. O ritmo ele começa bem lentinho, e à medida que os versos vão se desenrolando ali,
a velocidade vai aumentando. Então, a velocidade, tanto é que fica ali, siriá, 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 e tem uma hora que fica bem acelerado. Aí a coreografia, ela segue ali as indicações do canto, né? Então, assim, o que está sendo cantado, eles vão fazendo ali durante a apresentação. Aí tem bastante volteio, o acompanhamento musical. A origem é com os atabaques, mas o acompanhamento musical é feito com reco-reco, o ganzá, os tambores. Esses tambores, pessoal, também são bem característicos da região norte. Então, vocês vão ver em várias danças que os tambores utilizados são os chamados curimbós, tá? Que é uma espécie de tambor. Aí eles também usam o banjo, a flauta, que é aquela flauta, geralmente a doce, não é a transversa, né? É aquela flautinha que geralmente a gente tem quando a gente ganha quando criança, né? Faz aquele sonzinho bem, bem gostoso. Deixa eu ver aqui outra característica de... tá, o pandeiro grande, não é aquele pandeiro do pagode, é um pandeiro bem grande, e o maracá. E aí, na coreografia, a gente tem movimentos bem característicos, assim, das danças indígenas, tá? Porque são características dos povos daquela região ali. E movimentos de braço para cima, e as danças folclóricas portuguesas, elas entram também. Então, há uma miscigenação aí de danças folclóricas das regiões de Portugal, que também fazem parte da colonização daquela região, e os indígenas, porque são característicos e originários ali daquela região. Então, o siriá, ele tem essas características, e desde do início ali, que tem o movimento do namoro, a galera dançando de maneira mais lenta, e depois há uma aceleração, tem essa composição musical dos instrumentos, e uma mistura, na hora dos movimentos, de gracejos relacionados à dança portuguesa, né, as danças folclóricas portuguesas, e as danças indígenas, os movimentos indígenas também relacionados às danças indígenas. Podemos seguir? Mais uma vez? Porra, deve cansar um pouco tocar aqueles tamborzinhos lá. Mesmo, tu que gosta do tambor, né, meu querido? Tu tá acostumado aí no tambor, nos atabaques. Vocês vão ver que eles usam os tambores, tanto batendo, como se fossem a forma do atabaque, que o Cauã, eu sei que conhece ali a questão do atabaque, mas eles utilizam também, e aí vocês vão ver, eu acho que até o próximo que eu vou trabalhar com vocês aqui. Eles utilizam bastante que seria uma forma de baqueta, mas nós não vamos usar baqueta, porque nós vamos usar o nome que eles utilizam nas regiões, que é o cacete. Quando é que vocês já não ouviram falar que iam tomar uma cacetada? Já ouviram falar que iam tomar uma cacetada? Já, minha mãe. Então, uma cacetada deriva do nome cacete. O que é cacete? É um pedaço de pau. E aí eles tocam também, muitas vezes, o curimbó com os cacetes. E aí a gente vai adentrar na próxima dança, que é o samba. Samba do quê? Samba do cacete. Que ele surge no município também de Cametá, que é lá no Pará, e ela é criada para mostrar a sensualidade que existe no pessoal da região. Então, o nome da dança é justamente por conta do instrumento utilizado. Qual é o instrumento que é utilizado? O pedaço de pau do cacete batendo no tamborzinho, que é o curimbó. E aí eles ficam batendo ali, para fazer a marcação da música. 2 pedaços de pau são batidos no curimbó. E aí ele vai dando a cadência do ritmo. Vocês vão ver lá, na dancinha lá do samba do cacete, a indumentária também, com os saiotes, né? E o pessoal fazendo a sua dança bem tradicional, bem legal lá, que eles começam ali também de uma forma um pouco mais lenta, e depois começam a acelerar. E o grande negócio dessa dança é a questão do nome que é dado, que gera curiosidade, né? Que a gente sempre fala, isso aí é o cacete. O cacete é porque é um pedaço de pau que é batido ali, e o samba virou samba do cacete, porque era a marcação através do instrumento que utilizava o cacete para fazer a marcação. Alguém com alguma coisa a falar? O ideal seria mostrar, né, para vocês, eu falar e vocês estarem vendo ao mesmo tempo, mas vocês talvez possam aí colocar para vocês o vídeo, enquanto eu vou falando. Eu acho que é legal. Tá fazendo isso, né? Não, eu também falei aí, uma ideia é essa.
Mas a minha ideia inicial era dar aula para vocês, aí eu soltava. É lógico que se eu estivesse fazendo isso, eu não ia colocar aquele vídeo de 14 minutos, né? Eu acho que eu escolheria um vídeo menor e talvez deixasse depois para vocês no cigarro, para quem tivesse curiosidade, ou para a gente fazer algum trabalho. Que eu acho que é importante vocês terem a informação. Talvez não naquele momento ali, mas que pudessem ver depois. Mas eu acho que está andando. Está andando. Depois vocês vão me dar esse feedback, tá? Eu vou perguntar ali algumas coisas a vocês no final, com relação à metodologia que a gente está usando, o que a gente pode fazer para melhorar. A próxima dança da região norte, que a gente vai falar, é o retumbão. E aí é uma dança chamada retumbão. E aí, no vídeo, a gente tem algumas diferenças do que eu vou falar aqui para vocês. Que, por exemplo, aqui no retumbão, ela é uma dança de pares, a coreografia ela é marcada no início da apresentação, os cavaleiros dançando sozinhos, ou seja, os homens, que eles chamam de cavaleiros, dançam sozinhos, e depois eles convidam as mulheres para dançar por algum tempo. E aí eles terminam deixando elas sós, tá? Elas ficam sozinhas. Aí, após a exibição da coreografia de volteios completos, elas começam a dançar e fazer volteios em torno de si mesmas. Aí elas voltam para o par. E depois a troca com os pares vizinhos. Ou seja, eu estou aqui, troco com a dama que está com outro par. E por aí vai, o pessoal vai trocando. As mulheres, após um descuido do cavaleiro, costumam enfiá-lo embaixo da saia, coisa que a gente não vai ver também na nossa apresentação aqui. E aí enlaçam ele pelo pescoço com a saia. Isso faz parte da tradição dessa dança. A música ela é executada com um tambor grande, já não é o corimbó, os pandeiros, que são aqueles pandeiros grandes, as onças, porque eu vou falar onça, eles chamam de onça, mas na verdade é o que a gente conhece como cuíca. Faz aquele somzinho. Gostaram da cuíca que o professor fez? Olha, eu acho que eu avisei em algum sambinha, mas eu não sei como que é, vou procurar agora. A cuíca ela é bem tradicional no samba, nas escolas de samba ela é bem tradicional. Aí nós temos a rabeca novamente, a viola, o violino, ou seja, essa utiliza a rabeca e o violino, e o cavaquinho, aquele cavaquinho que também tem no samba, tem no pagode, tá? E aí, essa dança, ela em vários momentos, ela se confunde com o lundu, tá? Essa dança, ela em vários momentos se confunde com o lundu. Aí, deixa eu ver aqui o que eu anotei com relação ao nosso vídeo. O vídeo, ele não tem os homens escondidos na saia, né, sendo enlaçados pelas mulheres, e no início do nosso vídeo aqui, os homens, eles não dançam sozinhos, conforme mostra ali a tradição da nossa cultura do retumbão. Então, assim, tem muita gente que confunde o retumbão com o lundu. E aí, essa dança do retumbão, ela geralmente está associada com uma festa que existe numa região chamada de Bragantina, ali na região norte. Então, ela é bastante associada à Marujada Bragantina, ou seja, a Marujada no município de Bragança, que a gente tem na região norte ali do país. Beleza, galera? Esse foi o retumbão. Aí, no retumbão, a gente passa para uma próxima. Podemos passar ou a gente para algum comentário, alguma pergunta? Hã? Pode dar ali, bora. Ah, tá. Primeiro tu solta o microfone, depois tu fala. Tu começa a falar e depois solta, cabeção. Beleza. Tranquilo. A próxima, pessoal, a próxima dança que a gente vai falar é uma, talvez, eu deixei ela por último, que talvez ela seja a mais conhecida de vocês, pelo menos o nome, né? Que seria o carimbó. O carimbó, no nosso vídeo, também, tive uma dificuldade enorme de achar ele da forma tradicional dele. Então, a gente vê aqui que é uma dança de pares com formação em círculo. A gente não vai ver, né, aqui, a formação do círculo, da roda, tá? É isso mesmo que eu anotei aqui. A gente não vai ver a formação do círculo. E aí, os homens se encontram posicionados ao se iniciar a música ali, o ritmo, os homens eles ficam em fileiras, né, e se aproximam das mulheres e vão batendo palmas para convidar elas para a dança, ou seja, há um convite dos homens para a dança. Eu estou sempre fazendo essa distinção, pessoal, entre homens e mulheres, essa divisão de sexo biológico aqui, porque é uma construção
tradicional da dança, tá? Não é uma coisa que eu concordo ou discordo. Na verdade, eu estou fazendo uma construção com vocês do conhecimento tradicional. Isso não significa que a dança precisa ser executada da mesma forma. Tanto é que nós vamos ver no nosso vídeo que a gente já não tem mais, por exemplo, a formação da mesma proposição tradicional, que é, por exemplo, o início lá com a roda, e aí depois o pessoal inicia fazendo os trejeitos com a saia, mais uma vez as saias são utilizadas, com o intuito de cobrir o quê? A cabeça dos homens. Não vamos ver isso no nosso vídeo também. E aí fazem muitos volteios, uma das mulheres atira o lenço no chão, isso é a forma tradicional. E aí o seu par deve pegar esse lenço com a boca, tá? Só que nós também não vamos ver isso na nossa apresentação. Mas, tradicionalmente, a mulher joga o lenço, lança o lenço ao chão, e o homem teria que buscar com a boca. Aquele que não consegue é posto para fora do círculo. Ou seja, é igual a nossa brincadeira lá de 3 cortes. Tomou a queimada, mete o pé. Ou seja, não sabe brincar, não desce pro play. Então, colocavam esses homens que não conseguiam. A mulher que jogasse o lenço e o homem não conseguisse pegar o lenço com a boca, ele era colocado para fora do círculo e o pessoal continuava fazendo a dança. E aí a marcação coreográfica de um dos pés sempre tem que estar à frente. Então, um dos pés sempre está à frente do corpo, tá? Na visão tradicional da dança do curimbó. E ela tem os instrumentos, de novo, o instrumento base, ele já é o curimbó novamente, que já não é mais com a utilização do cacete. É ele batido com as mãos, tá? Então, observa-se também a presença do reco-reco, do pandeiro e, às vezes, do violão, do cavaquinho e da rabeca. Mas, inicialmente, a utilização é dos instrumentos de percussão, tá? Que são o reco-reco, o pandeiro e o curimbó. Às vezes, e aí já de uma maneira mais moderna, né? Uma visão mais moderna, a gente tem o violão, o cavaquinho e a rabeca, que nós já falamos lá atrás. Pessoal, vocês tiveram alguma dúvida aqui com relação? Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa escrita aqui. Esse ritmo do carimbó é semelhante a um dos toques que é tocado no candomblé. Sim, por quê? Porque muitas dessas danças, desses ritmos que a gente vê, eles são originários de populações indígenas e populações quilombolas. A população indígena trabalha bastante com a questão da percussão, que é o povo da mata, associando a questão do candomblé, né, para quem conhece, o Cauã faz parte. Então, assim, o povo da mata ela tem uma origem também indígena, em algum momento, e os povos africanos, né, para quem já ouviu essas versões com relação às religiões de matrizes africanas. É lógico que uma ou outra ela pega determinados povos e como origem, mas existem versões que tratam desde populações indígenas até mistura com a população europeia ali, em algum momento, a Umbanda faz isso, que associa santos da Igreja Católica com santos que seriam, ou entidades que seriam de origem africana, né? Isso aí eu estou falando baseado no pouco conhecimento que eu tenho, tá, pessoal? Então, assim, e aí os instrumentos musicais utilizados nessas religiões de matrizes africanas, elas também são utilizadas nessas danças, tá? E aí o carimbó, na verdade, ele tem um batuque semelhante a religiões de matrizes africanas. E aí a internet tinha caído. Tudo bem, Lucas, sem problema. Alguma dúvida, pessoal, com relação a essas coisas que nós passamos? Assim, infelizmente, a gente tem que fazer meio que corrido, porque são muitos ritmos e muitas danças para uma região, né? Imagina, cada região do nosso país, ele dá conta de como se fossem vários países, por exemplo, na Europa. Então, geograficamente, nós somos muito grandes, então a variação que a gente vai ter dessas danças também será grande. Alguém teve alguma dúvida, pessoal, com relação ao que o professor está falando? Se vocês não viram os vídeos, eu peço que vejam. Eu estou pensando em fazer o quê? De repente, gravar, igual eu estou fazendo aqui a aula para vocês, e aí gravo
em pedaços, tipo, vou falar sobre maçarico. Aí eu falo sobre maçarico e aí deixo o vídeo. E aí talvez eu faça isso, eu não sei se é melhor. E agora eu queria ver de vocês também e ouvir. Se alguém quiser botar a câmera e falar, eu vou ver também. Se alguém quiser só escrever, também eu vou só ver. Agora, se alguém quiser falar, eu queria de vocês um retorno com relação às nossas aulas. Se eu estou conseguindo passar para vocês, se está contente e se vocês têm alguma sugestão da nossa metodologia aqui para a gente tentar melhorar a comunicação com vocês, para que vocês consigam pegar de uma maneira melhor, porque eu estou tentando diversificar ao máximo os materiais, tipo essa produção de aula ao vivo, eu tento produzir material escrito ali, que eu coloco para vocês, para que vocês visualizem. Às vezes eu trabalho, de repente, com imagem estática, ou seja, foto, às vezes com áudio, por exemplo, essa questão da rabeca que eu trouxe aqui para vocês, às vezes audiovisual, que são os vídeos que eu consigo achar também para poder passar para vocês. Então, assim, eu queria que vocês me dessem esse feedback também. Eu não pretendo fazer todas as 4 aulas desse conteúdo gravando, tá? Eu quero em algum momento encontrar vocês, senão a gente fica muito tempo sem encontro, e aí talvez eu faça de 2 em 2 semanas. Assim como as tarefas, eu vou tentar juntar conteúdo de 2 semanas, elaborar tarefa, e vocês me entregam, e aí eu encontro vocês também, e depois mais outras 2 semanas também, e depois a gente vai ter que passar para um outro conteúdo, e por aí vai. Mas, então, eu queria que vocês me dessem esse retorno, se vocês acham que se vocês vislumbram assim, se vocês têm na cabeça assim, eu acho que poderia passar de outra maneira, tem alguma forma que seria mais didática para vocês, porque a gente também está fazendo um movimento de aprender, né, a lidar com essas novas tecnologias aqui. A gente nunca teve esse momento dessa maneira que a gente está fazendo, foi tudo em cima da hora, então nós não nos preparamos para. Eu, inclusive, estou tentando melhorar, pessoal. Eu já me inscrevi num curso de um colégio federal que tem no Rio, que é um curso de extensão, que é justamente um curso à distância sobre novas mídias e tecnologias na educação. Então, eu vou tentar aprender alguma coisa ali, para eu poder trabalhar com vocês. De alguma maneira, eu vou tentar utilizar essa quarentena para me qualificar também. Mas eu acredito que a gente não está utilizando, inclusive, a nomenclatura de ensino à distância, porque o ensino à distância em si, ele tem um planejamento e ele tem protocolos a serem seguidos. E a gente, como teve isso de maneira não planejada, então a gente está utilizando sempre o termo atividades não presenciais, né? Eu estava lendo, inclusive, um autor falando, já que a gente não pode chamar de ensino à distância, a gente vai falar que é o ensino de longe. É mais ou menos isso. Mas a gente está tentando se adequar. E eu estou, assim, queria dizer para vocês que eu estou me esforçando ao máximo para tentar passar o conteúdo da melhor maneira que a gente pode. Então, assim, mas eu quero que vocês falem se vocês não estiverem pegando, tá, pessoal? Que as críticas, elas são construtivas, tá? E mesmo que em algum momento vocês falem que não está bom, vocês me dizendo o que não está bom e por que não está bom, eu vou tentar fazer diferente, tá? Eu vou tentar pensar com vocês. E se vocês tiverem sugestões para melhorar também, eu estou aqui aberto. Alguém tem alguma coisa a falar, alguma coisa a escrever? Assim, os canais que a gente está tendo de comunicação estão sendo legais, assim, tá sendo bom. Eu estou conseguindo atender a vocês da maneira que vocês esperam quando vocês entram em contato comigo. Então, eu tô achando bom as aulas do professor, tipo, o senhor passa os vídeos e depois aí nessa apresentação de aula o senhor vai ali e explica os vídeos melhor, porque se a gente só vendo, a gente não vai entender o que o professor tá querendo passar melhor para nós, o que o senhor quer que a gente repare. Sim, é exatamente isso. A ideia tanto é que eu coloquei para vocês ali, já que você não leu, eu coloquei, não precisa estudar sobre, porque eu ia falar, né, sobre as danças, mas eu queria que vocês vissem para que vocês tivessem um parâmetro, que vocês já iam começar a construir na cabeça de vocês, por exemplo, os paralelos, a indumentária, o ritmo que está sendo tocado, como é que é essa música, e aí depois eu iria falar com vocês, e aí talvez as coisas clarificassem, e o que vocês tivessem de dúvida, vocês trariam para mim. Foi o que eu pensei, porque assim, vocês podem ter certeza, eu fiquei semana passada, eu acho que foi no domingo que eu comecei a colocar os vídeos para vocês, mas no sábado e no domingo da semana passada, eu já tinha colocado na minha cabeça assim, eu vou fazer
como se fosse uma aula, vou passar os vídeos para eles enquanto eu falo e vai ficar tudo legal. Aí deu aquele tino, né? Vamos testar. Sábado eu testei, não consegui fazer como se fosse ao vivo, falei, vou tentar gravar. Tentei gravar, olhei o vídeo, a mesma coisa. Eu falei, não, vou ter que mudar. Então, o que eu faço? Vou mandar os vídeos logo para eles. E aí, vou pedir para que eles vejam. Então, eu tive que fazer esse movimento com vocês. Então, assim, a gente está tentando fazer com que ajude também a compreensão de vocês, né? Não é jogar uma coisa por jogar. Eu, pelo menos, estou me preocupando muito com isso, porque eu sei que não é da maneira que a gente estava acostumado. Então, eu estou tentando fazer com que, pelo menos, tenha uma qualidade onde a gente consiga atender o objetivo que a gente tinha estipulado lá no início do semestre, de pelo menos, criar as experiências para vocês e fazer com que vocês obtenham esse conhecimento. Beleza, pessoal? No mais, tá tudo certo? Então, alguém tem alguma coisa para falar? Mais uma vez, eu quero dar os parabéns, tanto ao Q2 quanto ao I2, tá? Pelo vídeo que vocês fizeram, eu fiquei bastante feliz. Eu sabia que vocês eram capazes de fazer e que vocês tinham bastante capacidade. E eu não me decepcionei, tá? Obrigado por vocês existirem, tá? Então, agora, se vocês quiserem... Tá, pode falar, João. Diga aí, Joãozão. Eu sou João Vitor Cristóvão. Deve estar escrevendo, né, João? Fala aí, professor. Quanto tempo, né? E aí, seu Matheus, tudo certo? E esse cachorrinho aí, aquela bola lá. Aquela bola lá, a gente tá com ela agora guardada. Né? A bola tá dando teia. Tô mais parado que, meu Deus do céu. Eu quero ver quando nós voltarmos aquela quantidade de aranha que a gente vai ter lá. Vamos ver. Deixa eu ver agora. Mosquito, né? Meu Deus do céu, lá é muito mosquito lá, pelo amor de Deus. A gente vai ter um Homem-Aranha e os mosquitos. Agora deixa eu ver aqui o que o nosso João aqui escreveu. Tá? Que ele acabou de mandar aqui, acabou de entrar aqui para mim. O senhor e a corda arrumaram? Então, não tem essa informação. Eu acredito que tenham arrumado, mas eu não tenho certeza, calma. Tá? Porque não tem ninguém indo lá, assim, diretamente lá atrás. Não, fica tranquilo, João. A questão dos nomes ali... lembra que eu falei para vocês que o trabalho ele seria coletivo, né? Então, assim, eu estou entendendo como essa nota do vídeo para a turma. Inclusive, como nós ainda não estávamos conseguindo acessar alguns colegas que estavam com dificuldade de acesso à internet, eu falei que era, inclusive, um trabalho coletivo visando também nós pensarmos na questão da solidariedade de ajudar esses colegas que estavam longe, e esse ajudar também seria de em algum momento, fazer com que eles estivessem participando, mesmo que à distância. Então, por mais que vocês não tenham colocado o nome, eu vou trabalhar como se fosse a turma inteira fazendo. Até porque eu vi que vocês se empenharam, eu vi que vocês se dividiram em grupos, eu vi que vocês estavam trabalhando. A grande maioria estava trabalhando, tá? Então, eu não vou fazer essa dissociação nesse trabalho. Em outros trabalhos, a gente faz o trabalho individual, a gente faz o trabalho em grupo e pede o trabalho separadamente. Então, nesses casos, a gente acaba fazendo essa mensuração. Pode falar, Gabi. Então, tipo, quem não fez o trabalho vai ganhar nota, a mesma coisa? Então, tem alguém que se recusou a fazer? Porque, assim, a minha ideia era daqueles que estivessem com dificuldade de acesso. Agora, aqueles que estão com facilidade de acesso e que não fizeram por não querer fazer, aí sim nós vamos olhar de outra maneira. Se tiver, eu peço que representante de turma, não de maneira coletiva, mas depois me encaminhe isso no privado. Ok? Beleza, beleza. Beleza? Você é uma das representantes, não é, Gabi? Sou, não, mas eu só perguntei isso para tirar uma dúvida. Mas não tem, pelo menos na minha sala, eu acho que não tem ninguém.
Então, essa é a minha ideia, entendeu? Porque a minha ideia era da gente contemplar aqueles que realmente estivessem com problemas, entendeu? Que tivessem com dificuldade realmente de acesso, que nós temos alunos nessas situações, tá? Inclusive, nós fizemos um mapeamento enquanto instituição sobre esses alunos e estamos tentando acessar eles, tá? Fazer com que eles tenham acesso. Beleza, pessoal? Eu acho que por hoje a gente já falou assim sobre os nossos objetivos, já demos os nossos informes com relação aos vídeos e também a minha felicidade de tê-los naqueles vídeos ali, mesmo os que não apareceram, que colaboraram, inclusive, fazendo roteiro, ajudando, né, nas ideias. Então, eu queria agradecer a vocês, e se não tiverem nenhuma explanação, nada para colocarem aqui, aí a gente vai encerrar para eu poder gravar aqui e depois lançar lá para a gente no nosso CIGA. Talvez eu grave do jeito que eu falei, vou tentar fazer essa experiência, que aí também vocês não ficam presos a esse horário na semana que vem, e a gente só se encontraria na outra, tá? Porque acho que ficaria mais tranquilo para vocês, com a flexibilização do tempo de vocês, e aí eu também vou elaborar uma tarefa para vocês na semana que vem. Que aí vocês vão fazer a tarefa baseada nesses 2 conteúdos das 2 semanas. Ô, professor, Fala, Bira. o senhor acha que o senhor vai fazer as reuniões quinzenais, então? Uma Não, semana sim, outra não? Assim, nesse conteúdo, eu estou tentando fazer dessa forma, tá? A minha ideia inicial era encontrar vocês toda semana, mas assim, como eu não vou conseguir fazer daquela maneira que eu estava querendo, dos vídeos, então eu não sei se vai ser tão necessário eu fazer dessa maneira, tá? E aí talvez eu faça a semana que vem eu estou achando já que eu vou fazer a gravação. E aí eu vou também ter o feedback de vocês, se isso foi melhor ou pior, entendeu? E aí, de repente, depois a gente fica semana a semana. Mas, em princípio, eu essa semana quero gravar, aí vou passar uma atividade para vocês e a gente só se encontraria na outra, entendeu? Aí sim seria nesse conteúdo quinzenal. Esse conteúdo, se eu não me engano, a gente tem 4 encontros. Esse agora e mais 3, entendeu? Tá bom, professor, obrigado. De nada. Se qualquer dúvida também, Bira, você pode me chamar, tudo bem? Vai lá, Annalise, pode ir. Também estou com saudade. Um beijão, fica com Deus. Tudo certo, então, pessoal? O Bira já falou. Alguém mais alguma dúvida, alguma coisa para a gente explanar? Se não tivermos, eu quero deixar aqui um grande abraço, um beijo a todos e todas. E aqueles que não viram e não estiveram aqui presentes, que vejam o vídeo depois. Beleza? Um abraço, um beijão, fiquem com Deus. Eu tô Valeu, com saudade. professor, até. Oi, pode falar, Matheusão. Valeu. Valeu. Valeu, Dani. Valeu, Matheus. Valeu, Carla. Valeu, Ana Júlia. Valeu, Helena. Tchau, professor. Valeu, Priscila. Valeu, Bira. Valeu, O Luiz. Bira tá com tio, não com N. Valeu, Sam, meu querido. Valeu, Um microfone que não para de dar eco. Mas eu sempre boto contigo? Você escreveu com N ontem, mas tá tudo bem. Eu Sério? vou te perdoar dessa Porra, isso semana. daí que trollou, né? Bira, pode ter certeza que foi o corretor. Porque o teu nome eu sempre escrevo com tio. Se eu tiver que escrever ele, é sempre com tio. Foi o corretor. Mas tudo bem, se foi assim, foi porque eu não tive atenção. Valeu, um beijão, tchau. Valeu, Fique com Deus. Tá bom. Tchau, Rafael com F. Valeu, Bira. Com PH. Mas tá tudo certo. Corretor, foi o corretor. Eu sei. É mesmo, corretor com certeza bota ele com F. Valeu. Valeu, galera. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu. Estou aqui agora o nosso... Valeu, Santiago. Valeu também, Cauã. Valeu, Poli. Um beijão. Fica com Deus também. Valeu, galera. Um abraço.